Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero conversar um pouquinho, meus amigos, sobre a estabilidade no serviço público, mas não apenas sobre a estabilidade no serviço público. Eu quero conversar com vocês sobre como que, às vezes, eu e você, talvez não eu e você, talvez outras pessoas, talvez nós, a gente se deixa abalar muito facilmente por uma notícia, por uma circunstância, por uma situação. Veja. Eu lembro da época que começou a surgir rumores da nova reforma administrativa, ali por volta de 2019, 2020. Eu já tinha um canal aqui no YouTube, eu já estudava para concurso público, porque eu comecei a estudar para concurso público no ano de 2017, bem no finalzinho do ano de 2017. E aí, eu não tinha aqui ainda no YouTube tantos inscritos como tem hoje. Hoje tem mais de 21 mil inscritos. Na época começou do zero, né? Obviamente o canal devia ter ali uns 2, 3 mil inscritos, por aí, 4 mil, não me lembro agora. E aí, muita gente parou de estudar naquela época. As pessoas, aqui mesmo no canal, na época também eu participava de um grupo de WhatsApp, que eu não quero participar nunca mais de grupo de WhatsApp voltado para concurso público nenhum. Mas na época eu participava. E aí o pessoal falava assim, não, eu vou parar de estudar, porque essa reforma administrativa vai acabar com a estabilidade, isso e aquilo e tal. E aí, já de 2020 para cá, vou arredondar 2020 para cá, já são 4 anos, já vamos entrar agora no ano de 2025, a reforma administrativa nem foi aprovada, e pessoas que pararam de estudar simplesmente não conseguiram passar em nada, porque pararam de estudar, porque se deixaram levar por uma notícia. E às vezes até passaram depois, mas atrasaram a aprovação. Às vezes a pessoa depois percebeu que, né, que na verdade o foco dela mesmo deveria ser a aprovação. Às vezes voltou a estudar e conseguiu ser aprovada. Vamos lá. Essa lei aqui, a Lei 8.112 de 90, é uma lei que foi, vou falar assim, foi aprovada, né? Esse texto aqui foi aprovado 4 anos depois da Constituição Federal de 1988. 2 anos depois, me desculpa, da Constituição Federal de 88. Já que a Constituição de 88, claro, óbvio, né? A lei é de 1990, então 2 anos depois. Eu falo um negócio para vocês aqui. Esse texto aqui da Constituição Federal, que foi o texto aprovado lá em 1988, redação dada pela emenda constitucional. Na verdade, esse texto aqui é o texto da reforma administrativa, 18 de 98. Esse texto aqui, pessoal, foi dado 10 anos depois. Observa, esse texto aqui da Constituição Federal foi trazido 10 anos depois pela primeira reforma administrativa constitucional, vou falar assim, que foi a reforma número 18 de 98. Essa sim, 10 anos depois. Mesmo durante esses 10 anos, pessoal, mesmo durante esses 10 anos aqui, em que, observa, durante esses 10 anos, o que vigorava? Vigorava a possibilidade de diversos regimes. É isso que vigorava. Vigorava a possibilidade de diversos regimes. Então poderia ter um regime CLT, um regime jurídico, que a gente fala assim, o regime jurídico não. Regime jurídico, a CLT é um. Regime jurídico único, por exemplo, a Lei 8.112 é um. O que acontece é que antes os regimes poderiam ser mistos, mas ambos são regime jurídico, ambos são. A CLT é um regime jurídico, a Lei 8.112 é um regime jurídico, só que aí veio a Constituição, na sua emenda 18 de 98, e falou, olha, o regime tem que ser único. O regime tem que ser único. Esse regime único, ele poderia ser CLT ou poderia ser uma lei. Poderia ser uma lei, por exemplo, como a Lei 8.112 que já existia, como a Lei 10.261 que já existia. O que importava aqui na emenda número 18 de 98? O que interessava? Era o regime ser único. Era isso que importava. O regime precisava ser único. Mas ele podia ser a CLT ou mesmo a Lei 8.112, a Lei 10.261, o que importava é que fosse único, um único regime.
privado ou um regime público. Beleza. Depois veio a ADI, né, questionando isso aqui, falando, olha, não houve aqui, não se seguiu a formalidade constitucional. Ficou aí um monte de tempo, essa ADI correndo, a ADI 2135 correndo, até que o STF bateu o martelo e falou assim, olha, vai valer o texto constitucional original. O texto constitucional original, quer dizer, não precisa de um regime jurídico único, não precisa. Vai valer aquele texto constitucional lá de 1988, beleza? Então não precisa de regime jurídico único. Pode ser a CLT, pode ser a Lei 8.112, não tem problema. Estou falando no âmbito da União, no âmbito do Estado de São Paulo. Pode ser a CLT, pode ser a Lei 10.261. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, no âmbito estadual. No âmbito do Estado de Santa Catarina, pode ser CLT, por exemplo, e pode ser lá o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. No âmbito do Estado do Maranhão, pode ser a CLT e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Maranhão. Porque cada estado vai ter o seu estatuto, cada município, se quiser, pode ter o seu estatuto, beleza. Pode ter o seu estatuto, beleza. Eu estou falando aqui de uma lei, né? De uma lei. Uma lei que rege ali os seus servidores públicos. Muito bem, pessoal. Aí a Constituição Federal mudou, tem um monte de mudanças, por exemplo, que hoje não pode ter mais, como que se diz, o RPPS em municípios, que os que existem agora, eles não é mais possível criar novos regimes próprios de previdência. Os que existem agora, a tendência é eles serem transformados em RGPS, mas é outra história. O que eu quero dizer para vocês? Com essa recente decisão aqui do STF, um monte de gente, de novo, absolutamente assim, chutou o balde e falou, eu não vou mais estudar. Não vou mais estudar, porque agora acabou a estabilidade, não tem mais estabilidade, o STF acabou com a estabilidade. Pessoas aqui que falaram até que eu estava passando pano, teve gente que falou que estava passando pano, pessoas que me ofenderam quando eu gravei o vídeo, e aí eu precisei bloquear algumas pessoas, porque me ofenderam. Veja, a pessoa tem um direito de deixar a opinião dela, ela não pode ofender as pessoas. E aí, as pessoas não continuaram estudando, pararam de estudar, literalmente pararam, chutaram o balde. Eu não vou mais estudar e pronto. E aí, você não vê nenhum estado, nenhum município grande assim, que já tinha o seu estatuto próprio, a sua lei que rege os seus funcionários públicos municipais. Você não vê nenhum desses estados, nenhum desses municípios se movendo para que agora seja tudo CLT, entendeu? É claro que lá no município pequeno, naquele município pequeno mesmo, vai haver um impacto? Vai. Mas esses municípios pequenos, na verdade, eles já contratavam por meio de CLT, como acontece aqui onde eu moro. Aqui contrata por CLT. E não foi por causa da decisão do STF, sacou? Porque o que o STF julgou aqui foi a formalidade, a forma. O que o STF falou aqui foi o seguinte, olha, a emenda não seguiu o rito formal, o rito constitucional. Entende? Entende? Na verdade, aqui o que foi julgado é assim, olha, isso aqui seguiu a forma, porque é isso que está sendo julgado aqui. Na verdade, seguiu a forma no sentido de estabelecer ou não regime jurídico único. Entende ou não? Então, agora, esse trecho aqui, que fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas. Esse trecho aqui não vale mais. Porque não precisa mais de um regime jurídico único. Vale a reforma 18 de 98. Vale o texto da reforma 18 de 98. E não esse texto aqui. Mas o que eu quero tratar aqui com você é das pessoas chutarem
o pau da barraca muito rápido, é das pessoas chutarem o balde muito rápido, é das pessoas desistirem muito rápido, é das pessoas pararem de estudar muito rápido, por qualquer motivo. Eu vi um caso, pessoal, agora no Facebook, recente, de um rapaz falando que ele não ia mais estudar. Não ia mais estudar porque, veja que loucura. Ele falou que não ia mais estudar para concurso público, principalmente da VUNESP e notadamente para escrevente. Sabe por quê? Porque a VUNESP não tem uma nota de corte padrão. Há um tempo atrás, a nota de corte da VUNESP foi 86, lá para a região dele. Agora foi, não sei quantos pontos aí, foi muito baixa a nota de corte. Cara, eu não entendi nada. Falei, meu Deus, eu não entendi nada. Ele reclamando que não teve prova na cidade dele, que ele teve que se deslocar para ir para outra cidade para fazer a prova. Eu falei, cara, eu não entendi nem o que o rapaz está falando. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, amigão, você pode esclarecer a sua reclamação? Porque eu não entendi. Ele falou, não, a VUNESP não mantém um padrão na nota de corte. No concurso de 2021, a nota de corte foi tanto para minha localidade. Agora a nota de corte foi 20 pontos abaixo, 10 pontos abaixo, sei lá quantos pontos abaixo. Falei, amigão, mas a nota de corte ela muda de acordo com a dificuldade da prova. Não, mas agora foi muito baixa, justamente na prova que eu não pude fazer, porque o meu familiar estava doente. Eu entendo do familiar estar doente e ele não poder fazer a prova. E eu não pude fazer a prova porque meu familiar estava doente. E agora a nota de corte baixou justamente quando eu não fui fazer a prova. Eu falei, amigão, pelo que você está falando aí, você não teria sido aprovado não, viu, cara? Você não teria sido aprovado, porque com esse pensamento aí, dificilmente você teria sido aprovado. Aí pronto, aí ele me bloqueou para eu não comentar mais nas publicações dele. Mas veja, você acha que teria sido aprovado? Eu sou realista aqui com as pessoas. Com esse pensamento a pessoa seria aprovada? Numa prova difícil como foram essas últimas duas provas da VUNESP? É claro que não, pessoal. Então a gente precisa focar naquilo que interessa pra gente. Olha a ideia dele, ele pensou assim, olha, a nota de corte agora foi muito baixa, justamente na prova que eu não pude fazer. Entendeu? E na outra prova, que a nota de corte tinha sido alta, ele não passou. Na outra prova, a prova de 2021, que a nota de corte tinha sido alta, ele fez e não passou. Agora, em 2024, a nota de corte foi baixa. Mas foi baixa porque pesou a mão na dificuldade da prova. Aí ele falou assim, justamente na prova que eu não pude fazer, a nota de corte foi baixa. Só que a nota de corte é proporcional à dificuldade da prova. Entendeu? É a mesma coisa, a nota de corte é a mesma. Só que agora a prova foi mais difícil, baixou a nota. Mas se a prova tivesse sido mais fácil, a nota tinha sido alta. Então, no final das contas, eu não teria passado de todo jeito. Porque a pessoa se ilude com a nota de corte. Ela analisa a nota de corte como um número. E a nota de corte não é só um número. A nota de corte ela é uma consequência da dificuldade da prova. E ela é proporcional à dificuldade da prova. No final das contas, a nota de corte é a mesma. Seja 80, seja 70. É a mesma nota de corte. E só vai passar aquela pessoa que foi mais dedicada, que você entende o que eu tô falando pra você? Que a nota de corte no final das contas é a mesma, porque ela é proporcional à dificuldade da prova. Às vezes na prova passada a nota de corte foi 85, nessa foi 76, por exemplo. Mas é a mesma nota, ela é proporcional à dificuldade. É a mesma nota. Vai passar sempre aquelas pessoas que se dedicaram mais. Aí o camarada fala assim, nossa, cara, dessa vez eu não vou mais fazer concurso, porque a VUNESP não mantém um padrão. Olha que absurdo. Então, o que a gente quer, né? Enquanto pessoas que estudam para concurso público, porque é isso que eu falo para você. Precisamos nos manter firmes, independente dos vendavais, das dificuldades. Precisamos nos manter firmes no propósito, pessoal. Precisamos nos manter firmes no propósito. Entende? Ah, vai ter a reforma administrativa, continua estudando. Ah, mudou uma decisão sobre regime jurídico único, continua estudando. A nota de corte foi alta ou foi baixa, continua estudando. Entendeu como é que é? Ah, nessa prova que eu não pude... Não, continua estudando. Nessa prova que eu não fui aprovado, continua estudando. Sabe? Melhore os pontos que precisam ser melhorados, altere o que precisa ser alterado.
Mas continua estudando. Entendeu? Não desiste tão fácil. Não desiste tão fácil. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, pessoal. Valeu.